Meu nome é Marcelino de Alencar. Muitos já me conhecem, sou escritor do livro Do Éden à Redenção, publicado pela Amazon. Também tenho um livro no Clube de Autores. O título é A Origem da Bíblia. E nós estamos iniciando um curso bíblico com 27 lições e hoje nós vamos começar com a lição número 1. Então, vamos lá. Vamos nos basear no guia de estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Vamos iniciar com a lição 1, a Bíblia Sagrada. Estudo 1, a Bíblia Sagrada. Como Jesus considerava a Bíblia? Você pode ver, pode abrir os textos aí na sua Bíblia. São João, capítulo 17, verso 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como Jesus considerava então a Bíblia? Jesus considerava os escritos de sua época como a verdade. Mas qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia hoje em dia? E considerando que muitos não entendem, o que necessitam para entender a palavra de Deus? Você pode ver em Atos capítulo 8, verso 26 a 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Muitos leem a palavra de Deus, mas eles não entendem. E o que eles precisam? O que nós precisamos? De pessoas que os ensinem. Precisa estudar. Precisamos estudar e com a guia do Espírito Santo precisa de pessoas que os ensine, que os ajude a compreender. Mas qual é a maneira correta? Você pode se perguntar: existe uma maneira correta de se estudar a Bíblia? Qual é a maneira correta de se estudar a Bíblia? Você pode ver em Isaías capítulo 28, verso 10, né? A primeira coisa que nós vemos ali naquele texto é que nós temos que comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Muitas vezes você está no livro de Lucas e você tem o mesmo assunto no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João e muitas vezes no livro de Atos também. Nesses livros você encontra os mesmos assuntos e é importante nós estudarmos juntos esses livros para compararmos a cada assunto, né? Cada ponto de vista nesses livros aí. E em muitos outros livros, muitas vezes você lê algo no livro, numa carta de Paulo, no livro Apocalipse, e de repente você encontra a explicação lá atrás, no livro de Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Deuteronômio, os livros iniciais da Bíblia. Buscar outras passagens ajudam a explicar o assunto, né? Agora, uma coisa que jamais deve ser feita é estudar a palavra de Deus sem pedir orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos ensina, é Ele que nos inspira. Devemos, portanto, antes de abrir a palavra de Deus, pedir a orientação do Espírito Santo. Isso nos ajuda a não criar, a não formular ideias da nossa parte mesmo, ideias humanas. E ainda podemos ver um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto, pesquisando em toda a Bíblia, né, sobre o mesmo assunto. Por exemplo, um assunto, a volta de Jesus.
Você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, sobre a volta de Jesus. Você vai encontrar sobre a volta de Jesus também nas cartas de Paulo, no Apocalipse, em livros do Antigo Testamento, como Isaías, né? Os profetas antigos que falaram sobre isso e sobre esses temas. Então, é uma forma de se estudar a Bíblia. Agora, que benefício recebe o estudante das Escrituras? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar estudando a Bíblia? João capítulo 5, verso 39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por que você vai estudar a palavra de Deus? Porque você julga que nela tem a vida eterna. Você julga que estudando a Bíblia você vai aprender, né? E através do estudo da Bíblia você vai adquirir a vida eterna. Porque estudar a Bíblia é transformador. Quantas pessoas abandonaram os vícios depois que começaram a frequentar a igreja, depois que começaram a estudar a Bíblia, depois começaram a orar? Mas existem outros benefícios. Que outro benefício advém de examinar a Bíblia? João 16, verso 13, capítulo 8, 32 também, né? Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, presta atenção nesse pontinho: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, a dedicação ao estudo da Bíblia, ele vai mudando a nossa personalidade, a nossa forma de agir. Se a gente é brigão, a gente se torna uma pessoa mais calma. Se possuímos vícios que nos destroem, Deus, o Espírito Santo, nos ajuda a abandonar esses vícios. E as pessoas percebem a mudança. Quando examinamos a Bíblia, somos guiados à verdade, e essa verdade nos liberta. Ser guiados à verdade e sermos libertos por ela significa termos conhecimento do que é certo e errado e abandonarmos esse erro. Quem dirigiu os profetas aí, na pergunta 6, né? Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? É importante essa pergunta porque muita gente diz assim: a Bíblia é apenas um livro. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia isso. Livro é um livro literário, é uma obra literária como qualquer uma outra. Não, a Bíblia não é uma obra literária simplesmente como qualquer uma outra. Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Toda a Bíblia é inspirada, como diz aí a pergunta 7. Agora, como você pode ver aí no vídeo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles foram inspirados por Deus. Eles não colocaram um pensamento da sua cabeça. O Espírito Santo os inspirou. Você vê ali embaixo no texto que nós acabamos de ler, não são partes da Bíblia que são inspiradas. Não é só o Novo Testamento. Tem muita gente que acredita apenas no Antigo Testamento. Outros acreditam só no Novo Testamento. E outros apenas algumas partes, alguns versos do Antigo e do Novo. Mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. Deus usou esses homens, como 2 Pedro 1,21 falou, né? Deus usou esses homens para escreverem a palavra, para escreverem a palavra sagrada, né? Não é somente o Antigo Testamento ou só o Novo Testamento. Toda ela é inspirada. Mas existe uma parte que não foi inspirada. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Você consegue lembrar?
Lembra quando o povo de Israel estava lá no deserto e Moisés subiu no Monte Sinai, né? E lá no Monte Sinai Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos, Êxodo 31:18, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos não é uma parte da Bíblia que não é inspirada. Por quê? Inspirado é aquilo que é escrito pelo homem, mas inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Os 10 mandamentos não foram escritos por homem. Os 10 mandamentos foram diretamente escritos pelo dedo do próprio Deus. E nós vemos quantas vezes as pessoas hoje em dia tiram partes da Bíblia ou acrescentam alguma coisa a ela. Mas alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Lê lá. Leia Malaquias capítulo 3, verso 6, Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. O que Ele falou no passado, Ele fala hoje e Ele falará no futuro. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. É sério. Acrescentar coisas que não estão escritas pode tirar a minha parte na árvore da vida, na salvação. Eu posso perder a minha salvação só por pregar mentiras que não estão na Bíblia. Deus não autorizou ninguém a remover partes da Bíblia. Os mandamentos são 10, não são 9, não são 2, são 10. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João 13:17, Tiago 1:22. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A Bíblia fala, bem-aventurado, se você cumpre, se você guarda, se você pratica. Bem-aventurado significa feliz. Se você estuda a Bíblia, se você pratica o que você lê, você é feliz. Felizes, isso é o que significa bem-aventurados e cumpridores da palavra de Deus. Amigo, veja bem, eu faço para você um convite. Estude a palavra de Deus. Faça um compromisso de fé com Ele. Diga, aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. Estude cada dia a palavra de Deus em oração e Ele vai te dar conhecimento. Existe uma leitura complementar. Se você quiser o livro A Origem da Bíblia, Como Entendê-la, escrita por nós mesmos e publicado pelo Clube de Autores. Você pode ir lá no Clube de Autores e solicitar o livro A Origem da Bíblia, Como Entendê-la. Você encontra o livro A Origem da Bíblia, por Marcelino de Alencar. Você pode comprar na versão impressa ou na versão e-book. Ok?
Você pode adquirir também esse livro através das lojas que distribui, que os vende. Por exemplo, o Clube de Autores, aliás, a Amazon também vende. Você pode adquirir através da Amazon. Você pode adquirir através do site das lojas americanas. Vai na sua casa o livro. Você encontra também na estante virtual. No site da estante virtual você encontra o livro A Origem da Bíblia. É interessante você fazer esse estudo e ler o livro, porque ele vai acrescentar conhecimentos, né? Outras lojas como Submarino, né? Você pode adquirir a versão impressa ou o e-book, né? Se você quiser também pode pedir o e-book em PDF para marcelino.alencar025@gmail.com. Você vai adquirir o PDF do livro, vai sair até mais em conta, né? E você poderá estudar o livro no seu celular, no seu computador, no tablet, ok? Então, entra lá no site, faça o pedido do livro, estude novamente esta lição, se aperfeiçoe, ok? Deus abençoe os seus estudos. No próximo estudo, você verá a beleza da criação divina. É o tema que iremos estudar. Como todas as coisas foram criadas, como Deus criou todas as coisas maravilhosas nesse mundo, mas entrou o pecado no mundo. Então, não perca o próximo estudo, a beleza da criação divina. Um abraço.